Nessa noite nós vamos trazer uma palavra dentro de uma série nova que nós começamos na semana passada. Nós começamos a estudar o livro de Salmos, não vamos estudar o livro de Salmos inteiro, até porque senão a gente passaria aqui uns 3 anos só estudando Salmos, né? São 150 capítulos, só o 119 a gente passaria aqui talvez uns 6 meses estudando, que é o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. Nós vamos estudar os Salmos, mas pensando em alguns temas, alguns salmos temáticos. Semana passada nós vimos sobre o culto a Deus, o culto que Deus requer de nós, como nós devemos cultuar o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre restauração. Nós vamos ver sobre o Salmo 126 e vamos estudar o Salmo da Restauração. Esse é um salmo que fala sobre restauração que vem do Senhor e sobre alegria. Então é um salmo que nos traz essa mensagem da restauração que Deus pode fazer na vida de alguém, trazendo de volta a alegria perdida por alguma razão. Mas eu queria ler primeiro o texto com vocês, antes de nós nos aprofundarmos no texto e na mensagem aqui. Salmo 126, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus, acompanhem com atenção. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Nós vamos olhar nas Escrituras e vamos perceber que o nosso Deus é um Deus que pode nos restaurar. A Bíblia fala de um Deus que criou todas as coisas, mas de um Deus também que é capaz de restaurar aquilo que Ele criou e que por alguma razão, por um sofrimento, por um pecado, por uma situação da vida, tem o seu viver danificado. Eu gosto de assistir um programa de TV, ou pelo menos de assistir mais vezes no passado, que se chama Mestres da Restauração, que passa no canal History Channel. E esse seriado, esse programa fala de uma equipe de restauradores, uma equipe muito bem treinada, muito capaz, que faz restauração de objetos. Então eu já vi restaurando várias coisas que chegaram detonadas ali na oficina. Já vi batedeira destruída, já vi motos que chegam ali faltando peças, há muito tempo sem usar, e então é feito ali uma restauração, carros, dentre outros objetos. E é interessante, né, porque sempre quando chega um objeto velho ou quebrado, danificado ali na oficina, é mostrado um antes e um depois. É mostrado um antes, tudo ali destruído, e um depois daquele objeto, daquela coisa passar pela restauração, pelo processo de restauração. E aí mostra então a satisfação do cliente, a alegria do cliente em ver o seu objeto ali restaurado. Se existem mestres da restauração de coisas, de objetos, de coisas materiais, por outro lado, só existe um mestre supremo de restauração de vidas. Restaurar objetos, existem muitos que podem fazer isso. Talvez haja um ou outro aqui que faça algum tipo de restauração, trabalhe com isso. Mas só existe alguém, só existe um ser no universo que é capaz de restaurar vidas de pessoas. Vidas que foram afetadas pelo sofrimento. Vidas que foram afetadas pelo pecado e carregam consigo o estigma da culpa,
da dor, das consequências do pecado, vidas que foram escravizadas pelo diabo e vidas que foram maltratadas pelo maligno. O Senhor é capaz de pegar um ser humano destruído, danificado e restaurar. Sabe por quê? Porque Ele é o mestre supremo da restauração. Quem sabe você está aqui nessa noite e por dentro o seu coração está quebrado. Quem sabe você tem vindo aqui em nossa comunidade e você está abatido. Você está vivendo uma situação difícil. Você é um pecador arrependido que busca a graça e a misericórdia de Deus. A boa notícia do Evangelho é que existe um Deus que pode te restaurar. É sobre isso que o Salmo 126 nos diz. Em primeiro lugar, nós vamos ver um exemplo de que Deus ele pode restaurar poderosamente vidas. Nós vamos observar nos versículos iniciais do Salmo 126 sobre um Deus que é mestre da restauração. Nós vamos fazer uma recapitulação da história um pouco do Antigo Testamento, para que a gente possa entender o contexto do Salmo 126. Se a gente entender melhor o contexto do Salmo 126, nós vamos entender melhor o que Deus faz na restauração de vidas, o que Deus pode fazer. Nós vamos ver que o Salmo 126, ele narra a história, um fato histórico, de uma restauração que Deus fez no passado, na vida do povo dele, do Antigo Testamento, do povo judeu. E nós precisamos então recapitular, relembrar um pouco da história do povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, até chegarmos nesse momento do Salmo 126. Você deve saber, pelo menos aqueles que têm vindo à igreja ou têm lido a palavra do Senhor, que o povo de Deus no Antigo Testamento começa com Abraão, e esse povo, por uma série de razões, vai para o Egito e fica 450 anos escravizado no Egito. Você vê isso no livro de Êxodo. Então Deus ouve o clamor do seu povo, que estava aflito no Egito, e levanta um libertador. Qual o nome desse libertador? Moisés. Moisés, então, usado poderosamente por Deus, ele é aquele que lidera a nação de Israel